Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 28. Lá no Velho Testamento, segundo livro do Velho Testamento, Êxodo, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4, e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Êxodo 28. Todos acharam? Vocês estão afinados, hein? Vocês estão rapidinho para achar. Olha que bom, hein? Maravilha. Diz assim a minha tradução, versículo 1 do capítulo 28. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e os seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Agora o versículo 7 ao 12. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 em outra pedra. Tudo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra do lapidador, como lavores de sinete, gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor de ouro as farás, e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Amém? Assente-se por um momento, por favor. Uma vez eu vi uma história, há muitos anos, eu estava com o pastor Jimenez, pastor do Velho Testamento, e nós estávamos numa chácara, lá próximo ao Passaúna, e nos reservamos para orar, para interceder. E ele trouxe o pastor Jimenez, ele era pastor de 16 igrejas na época, né? Foi, aliás, já não tinha sido. E ele contou uma história interessante sobre a questão do sacerdote. Em poucas palavras, eu já falei para alguns aqui. Ele diz que a pessoa que quer servir a Deus é como um bambu. Porque Deus escolhe um bambu no tempo certo e ele corta o bambu das suas raízes. Então ele leva aquele bambu até onde ele quer. E ali ele começa a arrancar aqueles galhos. E aí a pessoa pensa, agora está pronto, né? Porque doeu bastante. Me tirou, arrancou isso, arrancou aquilo, agora não... E de repente, não está pronto não. Ele racha aquele bambu no meio. Oxe, o que sobrou de mim? Agora está pronto. Não. Ele vai tirar todos aqueles nós ali com uma marreta, um martelo e uma outra peça ali, como se fosse como que chama? Talhadeira. Tipo uma talhadeira. Agora está pronto. Não. Ele vai lixar aquilo. Aí de repente, quando a pessoa pensa, eu não aguento mais perder, eu não aguento mais ser lapidado, né? Esgualepado. Aí ele vai pegar aquele bambu e vai colocar numa posição que aquele bambu consiga trazer água lá de cima para as pessoas beberem aqui para baixo. Você está entendendo? Eu aprendi que o profeta é boca de Deus aos homens, mas que os sacerdotes também eram bocas dos homens
a Deus. Uma ligação, uma ponte. Jesus é o sumo sacerdote. Ambos serviam como mediadores entre Deus e os homens. E no capítulo 28 há um relato sobre a origem da classe sacerdotal, que começou através do sumo sacerdote chamado... Quem? Zacarias? Caifás? Como é que é o nome dele? Sarnei? Arão. Esse sumo sacerdote, sendo o primeiro sumo sacerdote, foi ungido por revelação de Deus a Moisés. Eles deveriam ser representantes de Deus e a Deus. Então, eles seriam responsáveis pelo ensino sobre Deus. Através da sua palavra, eles deveriam apresentar o povo também a Deus em intercessão, em oração, em sacrifício também. Então, definindo, eles seriam embaixadores de Deus na terra. Olha que interessante isso. Por que embaixador? Você sabe que, se no Brasil aqui, se eu não me engano, aqui em Curitiba tem embaixada do Paraguai. Se eu não me engano, é ali naquela rua, Avenida Batel, se eu não me engano. Ali tem uma embaixada, se eu não me engano, é ali mesmo, né? Embaixada do Paraguai. O que é uma embaixada? Aquele pedaço ali não pertence ao Brasil ali dentro. Aquela embaixada pertence ao Paraguai. Ali representa aquele país. Ele está com o Brasil ao redor, mas ali é do Paraguai. Atacar aquele espaço significa que você está atacando aquele país. O embaixador do reino, ele representa o reino dos céus. E o que é um templo onde nós nos reunimos? É um quartel-general de Deus. Você está entendendo essa concentração de fé? A importância disso? Então, eu lembro uma vez, eu já contei isso algumas vezes aqui, quando chegaram para aquele evangelista famoso, mundial, que já faleceu, chamado Billy Graham, aquele homem que pregou desde a sua juventude. Pra você ter uma ideia, ele é da época do Martin Luther King. E ele morreu esses tempos atrás, aí, se não me engano, com 98 anos, algo assim. Billy Graham, chegaram para ele e perguntaram: por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? E ele respondeu: eu não posso rebaixar o meu cargo, porque eu já sou embaixador do reino de Deus. O que eu acho importante ressaltar é que o projeto inicial de Deus não era só uma família ou uma tribo de Israel que fosse sacerdotes, mas ele queria que todo Israel oficiasse esse sacerdócio, refletindo esse sacerdócio sobre as nações da terra, sobre o plano de Deus para a humanidade. Ele queria, porque Deus ele é glorificado na nossa comunhão. Como nós nos relacionamos aqui, é onde Deus é glorificado. Por isso que onde há união, como diz no Salmo 133, ali há o poder de Deus. Aonde há falha da comunhão, ali, meu irmão, tem que ter um conserto. Tem que ser verdadeiro. E Deus quer que a gente o adore em espírito e em... Por isso que ele fala assim: se você vai entregar a oferta e você tem algo contra, ou algum, deixe a sua oferta. Deixa onde? No altar. E vá se reconciliar com o seu irmão, com o seu próximo, com o seu irmão. Porque Deus é glorificado nessa comunhão. Mas essa comunhão não pode existir se eu não tiver essa comunhão primeiro. Senão vai ter ali rixas, partidarismos, facções, fofocas, dissimulações, tantas situações que a Bíblia alerta sobre carnalidade. O pastor Rogério disse uma vez num culto: sabe o porquê disso, gente? Porque na verdade existe muito do mundo ainda dentro da gente. Então eu acho importante destacar que esse ofício, ele não se limita hoje a pastores. Esse ofício, em que sentido, pastor? De levar Deus ou representar pessoas na intercessão a Deus, é desejo de todo o corpo de Cristo, de todo cristão, é missão de toda a igreja se importar. Nessas três fases, você lembra aquela passagem na Bíblia em que Jesus, ele pega um cego pela mão e ele leva
até um lugar e ele entrou ali, lodo, passa nos olhos e pede para o rapaz se lavar, o rapaz se lava e ele fala que está enxergando as pessoas como o quê? Como árvores. Então, vai se lavar de novo. E depois ele enxerga claramente. Isso acontece com a gente. Só que algumas pessoas ficam a vida inteira sendo levadas pelas mãos, pelo sacerdote. Há pessoas que nunca entendem a visão. Sempre estão assim, ó. Não entendem a visão que Deus deu para o sacerdote, para o líder, seja quem for. Sempre tem que ser levado pela mão. E sempre travando. Mas há pessoas que já passaram pela essa primeira situação, em que eles lavaram e começaram, já estão vendo gente, pelo menos, já estão parando de frescura, já estão enxergando que é pessoa, que é alma, já está entendendo melhor. Agora, dificilmente uma pessoa chega a enxergar realmente como Jesus enxerga. Esse nível, essa importância. Porque até então, quando começa esse discurso, mas e eu? E eu? Você acha que a vida é? E eu? A limitação, ela é muito forte. Enquanto você ou nós estamos trabalhando para a comunhão, aí você conversa com uma pessoa e a pessoa fala, tudo bem, mas e ele? Mas e ela? Só eu? Os sacerdotes, eles deveriam se comportar como representantes atrativos de Deus. O povo, essa comunhão de Israel, os outros povos deveriam ver e deveriam falar assim, esse povo é feliz, esse povo sabe para onde está indo, esse povo tem um segredo da vida dentro deles. Quando eles abrem a boca, quando eles se comportam, é diferente. É diferente. Se for fazer negócio, faça negócio com esse povo. Se for para pedir para trabalhar, peça o trabalho desse povo. Porque é um serralheiro honesto, é um pedreiro, é um advogado, é um médico de primeira, é uma diarista de primeira, é alguém que presta um serviço. Olha, faça negócio com essas pessoas. Porque eles vão te passar segurança, responsabilidade, horário, tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? No entanto, por motivos adversos, Deus chega agora para Moisés e escolhe Arão como sumo sacerdote e seus parentes, os seus filhos, como sacerdotes. Então tem o sumo sacerdote e os sacerdotes. No entanto, ser parente de Arão não habilitava a pessoa para o ofício, para esse serviço sacerdotal. E no capítulo 28, Deus fala a Moisés que não bastaria ser Arão ou parente dele, mas para se representar diante de Deus, diante de Deus, deveria usar uma vestimenta que serviria para glória e ornamento. Você está entendendo? Quando você olha para uma pessoa, aqui em Curitiba, aqui no Paraná, uma pessoa com uma roupa bege, acho que é bege, né? Com uma arma do lado, bota preta. O que é essa pessoa? Que profissional que é? É um policial. Quando você vê alguém com um jaleco branco, comprido, tudo de branco, você imagina que é quem? Profissionalmente? Um médico, é da área da saúde. Tem enfermeiro que também usa. Agora, quando você vê uma pessoa com aquela calção com a polpa de fora, com a polpa de fora, com a barriga, com a polenta saindo assim, ou aquele rapaz com aquela calça, às vezes, que afina a voz. Você imagina que é o quê? Pastor, pastora? Quando você vê alguém, eu não estou falando que, ô pastor, preconceito, para que essa ladainha para o meu lado. O que eu estou falando para você é que o cristão, ele vai se vestir, respeitando a fraqueza ou a condição do próximo, dentro do limite, é lógico, dentro de uma linha de respeito, dentro de um bom senso e tudo mais. Agora imagine, eu não ligo para essas coisas.
Deixa chegar alguém e falar assim, vamos lá, vou levar você para a minha cirurgia. Vem aqui. Aí, ó. Ou senão chega aquela pessoa daquele jeito, e fala para você assim, vem aqui. Pode deixar que eu vou cuidar dos teus filhos, eu vou ficar de babá hoje deles. Vem aqui. Você está entendendo? É pura hipocrisia. É pura hipocrisia. Mas Deus olha o interior. É lógico que Deus olha o interior. Mas o interior, ele vai se revelar pelo exterior. Pela forma como eu falo. Pela forma como eu respeito o meu próximo. E o sacerdote também. Deus deixou bem claro aqui. Sobre a questão dessas vias que as pessoas... Ninguém está dizendo que você tem que usar terno, ou camisa, ou camiseta. Ninguém está dizendo que você... Não é isso, que o cabelo tem que ser curto ou comprido. Não tem nada a ver isso. Tem que ser saia ou calça. Não é isso. Quando a Bíblia fala que a mulher não deve usar roupa de homem, tem calça de homem e calça de mulher. Uma neurose cultural, uma falta de relacionamento, de exegese, de trazer para a cultura, enfim, uma série de coisas. Mas a Bíblia está deixando bem claro sobre esse comportamento que irradia, que traz uma noção, e onde tem união, meu irmão, tem força, tem avanço. Se não tivesse pessoas dando calote, a linha de crédito seria muito maior. Você está entendendo? A estrutura, essas coisas todas a nível de ambiente seriam muito melhor, muito maiores. Olha só, Hebreus capítulo 7, versículo 26 ao 27, mostra que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso Arão e nós somos os seus filhos, os seus sacerdotes. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 5 diz, vós sois sacerdócio santo. Mas, a exemplo do que aconteceu com Arão, não basta apenas ser parente de sumo sacerdote. Tem que estar vestido com vestes sacerdotais para que possa oficiar diante do Senhor. E ninguém está dizendo que tem que estar de terno e gravata, não tem nada a ver isso. Mas quando eu estou vestido assim, no meu caso, eu estou dizendo que eu respeito você. Eu respeito você. Eu respeito o teu tempo. Eu respeito o teu esforço de vir aqui, de escutar a palavra de Deus e tudo mais. Dando valor. O que eu quero dizer é que assim como o sumo sacerdote, o sacerdote também precisava estar vestido com roupas apropriadas para aquele momento. Jesus quer te revestir nessa noite para que você seja sacerdote dele aqui na terra, para que as pessoas que estão sofrendo, que estão gemendo ao redor, entendam que não precisam passar ou não estar em tal condição. Porque Jesus, as boas novas, pode alcançar essas pessoas e mudar a realidade dessa vida, de dentro para fora. O Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. E ele irá trazer a ideia do que se apresenta no Novo Testamento. As coisas, os seres já existem, só são apresentadas no Novo Testamento. Então, traz certas simbologias que nós entendemos que quando se trata desse tipo de vestimenta, Deus está falando sobre santidade. Esta vestimenta significa santidade, uma separação para Deus. Tanto é que o turbante do sumo sacerdote, ele ficava sobre a cabeça dele, e na testa estava escrito santidade ao Senhor. Por quê? Porque testa, ela fica em evidência. Se você machucar, eu lembro quando eu tinha uma idade, acho que uns 7 anos, eu levei 3 pontos aqui. Fiz um tampão aqui. Para onde eu ia, todo mundo perguntava, o que você fez na testa? O que você fez na testa? Porque fica em evidência. Testa, ela revela simbolicamente, aqui na Bíblia, o seu caráter, que fica em evidência, que fica sobre resposta de conduta. O livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, seu livro diz que ele é incumbido de uma missão, passar pelo meio de Jerusalém e marcar a testa com um X, somente dos que gemiam pelos pecados de Jerusalém, porque tais homens seriam protegidos de uma condenação futura. Apocalipse capítulo 22, versículo 4, diz que os remidos do Senhor estarão diante dele, e sobre as suas testas estará o nome do Senhor. Gravará o nome de Jesus sobre o nosso caráter, sobre a nossa testa. É um exemplo, não é que significa uma tatuagem, não é isso.
Desde a queda de Adão, há uma condenação para a humanidade, mas sobre a igreja há o nome de Jesus, o sangue de Jesus que nos marca. No mundo espiritual, quando anjos ou demônios olham para mim e olham para você, eles enxergam esta marca, o sangue de Jesus sobre mim e sobre você. Isso é maravilhoso. Isso é uma autoridade inicial que Jesus nos deu. Hoje eu vou falar aquele cara que está dentro da igreja, ele ou ela, e daí só tem um orgulho religioso, só tem um orgulho porque eu sou evangélico, mas não tem noção porque ninguém respeita. Aí quer pregar, quer ensinar, quer abrir a boca e falar, e as pessoas não ouvem nada, só ouvem a imagem daquela pessoa. Por quê? A pessoa fala assim, não, meu negócio é com Deus, pastor. Pois é, mas se você ama Deus, o que Jesus falou para Pedro? Você me ama, Pedro? Então cuida do meu rebanho. Para você cuidar de alguém, você precisa ter o respeito dessas pessoas. Você precisa ter um mínimo de integridade. Senão, essas pessoas vão ouvir o quê? Não tem moral nenhuma para falar. Vão pensar uma série de coisas assim. Você está entendendo? Aí você encontra muita gente com essa ideia. Êxodo capítulo 28, Deus ordena uma roupa para o sumo sacerdote. Tá? Eu não vou conseguir, naturalmente, nesse pouco tempo, descrever todo esse significado. Mas Deus, Ele detalha a distintiva de um verdadeiro oficiante do seu santuário, como Ele quer. Note que Deus é zeloso nos detalhes e tudo que Ele faz não é fruto de uma explosão, há um significado. Aqui no peito tinha 12 pedras preciosas, né? O turbante escrito santidade, né? Os fios de ouro que se trançava ali, manga curta enfeitada com fios de ouro, né? Pé de 2 ombreiras, uma à esquerda, uma à direita, e nessas ombreiras, pedra ônix, que seriam gravados os nomes dos filhos de Israel, 6 de um lado e 6 do outro, né? As 12 tribos de Israel. Perceba que Deus está dizendo para o sacerdote, olha esse ponto, se você quer ser amigo de Deus, se você quer andar com Deus, você precisa escutar isso. Perceba que Deus está dizendo para o sacerdote, se você está querendo ser o meu sacerdote, você vai ter que aprender a levar pedras nos seus ombros. Porque ombros são lugares, ombro é o lugar de gerar pessoas. Você vai ter que entender que não é qualquer pedra, é sabará. Ô, pastor, o que significa sabará? Sabará significa pedra preciosa. São pedras preciosas. São os nomes dos filhos de Deus. Você vai ter que aprender a levar o povo no ombro. Se eu estou aqui hoje, foi porque alguém me levou no ombro. Pode ter certeza. O primeiro a me levar no ombro foi Jesus. Agora você consegue ter a relação quando Jesus falou, você quer me servir? Você quer andar após mim? Negue-se a si mesmo. E depois? Você está vendo a tua cruz do lado aí ou não? Você está vendo aquela cruz lá no teu trabalho? Você está vendo aquela cruz lá, teu vizinho? Você está vendo? Tem umas cruzes mais leves, umas cruzes pesadas, umas cruzes que não cheiram muito legal. É brincadeira, mas o que é a tua cruz? Você está entendendo? Então, meu irmão, Jesus me levou no seu ombro e depois separou pessoas para me levar no ombro também. Se você está sentado hoje aqui, glorifique a Deus porque alguém levou você no ombro. Alguém tem levado você no ombro. Você está entendendo? Hoje, se você pode ser chamado de filho de Deus, é porque Jesus te carregou no ombro, foi pendurado sobre a minha e a tua maldição. Não é? Então, você quer ser filho de Deus? Carregue alguém no ombro. Seja filho separado de Deus. Você está carregando alguém no ombro ou não? Estou carregando, pastor, mas está assim, ó. Sabe essa cara? Parece que tem 14 anos de idade. Ou minha mulher, não importa. Eu estou carregando, mas eu estou reclamando. Senhor, por que o senhor permitiu essa cruz para mim? Por que ela coloca aquela cruz lá? Por que o senhor não permitiu uma cruz com rodinha? Por que aquela pessoa?
Você pode me ajudar a pregar aí? Pode me ajudar a pregar? Toque no ombro de alguém e fala bem assim: obrigado por me carregar no ombro. Ou por carregar alguém, né? Levanta a tua mão e diga assim: obrigado, Jesus, por me carregar no ombro. Olha só. Tem um versículo que as pessoas distorcem, né? Resistireis ao diácono e ele fugirá de vós. Não é esse versículo, né? Resistireis ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vejo, olha, o Wilson recebeu até chute de criança já, na frente do banheiro. De diácono. Olha, a irmã Verinha vê, pastor, foi na minha sala hoje ali. Aí pastor não fala. Mas ela zela, ela limpa a igreja. Esse banco que está limpo aí, é ela que está carregando eu e você no colo. O Jorge, ele vem aqui, usa o produto de limpeza, né? Limpa ventilador, limpa altar, limpa tudo. E o salário deles é alto, gente. Não ganha R$1 para isso. Você está entendendo? Esse diaconato, essas pessoas estão fazendo isso. E pergunta se alguém quer entrar no diaconato. Eu não. Amar o meu próximo? Eu não, eu amo eu. Eu quero que me sirva. Eu tenho meus compromissos, ninguém tem compromisso como eu. Nem não tenho tempo, a minha idade. Eu não quero fazer nada, eu quero sentar e ouvir. Há 200 anos tem alguém pegando a tua mão e levando você. Mas nunca enxerga pessoas. Não é? Os intercessores, de manhã, de tarde, de noite. Billy Graham, uma vez, ele contou sobre algo que aconteceu na vida dele. Ele já estava com certa idade. E ele conta que ele sonhou que ele estava no céu com Jesus. E ele estava olhando, e ele passava e tinha algumas coroas muito bonitas, adornadas de pedras preciosas. E de repente ele viu a mais bonita aos seus olhos e ele falou: Jesus, aquela ali é minha, né? Jesus falou: não. Por que não é minha, Jesus? Por que seria? Mas eu ganhei milhões de almas para o Senhor. O teu evangelho eu levei por todo mundo. Ele veio uma vez aqui no Brasil, ele levou uma mensagem curtinha sobre Zaqueu, em 80 e alguma coisa. Ele fez o apelo, Maracanã, 25 mil pessoas levantaram as mãos e aceitaram a Jesus. Sim, isso aí é uma graça divina. Aí, Jesus, como não? Essa coroa é minha, não é tua não. Aí ele abriu como se fosse um clarão assim, e mostrou a igreja onde Billy Graham estava pastoreando, e falou: está vendo aquela senhorinha? Aquela senhorinha bem envergadinha, aquela que na hora de fazer almoço, fica aquele pano de prato na barriga, e fica fazendo assim, né? E faz aquela comida boa, aquele feijão com arroz bom, sabe? Aquela senhorinha, ele falou assim, ela chega a interceder por você, às vezes 3 horas por dia ou por noite. Se o teu ministério é abençoado, é por conta desses intercessores e por conta dela. Ele acordou do sonho, meio de boa, e o que não era costume dele, era que na hora do louvor, ele andasse no meio das cadeiras, dos bancos, e aquele culto ele fez diferente, ele começou a andar no meio, e louvar a Deus no meio dos bancos, na catedral, e ele encontrou aquela senhorinha ali, pegou na mão dela, levou ela até o altar, e contou sobre o sonho que ele teve. Agradeceu, honrou ela e nos deixou, como Jesus havia revelado, esse exemplo. Tem gente que nos carrega nos ombros na intercessão. Sabia? Nos carrega nos ombros. E sabe o que é interessante? Além de carregar nos ombros, a gente vai lá e fica fazendo birra com essas pessoas, briga. Eu não gostei do pastor, porque falaram, porque não... Eu não gostei daquela ou daquele lá, porque ele... E às vezes a pessoa está intercedendo. Quão precioso é a cobertura espiritual. Os pais aqui sabem do que eu estou falando, sobre a cobertura espiritual que eles têm sobre os filhos, de intercessão e tudo mais. E alguns ainda são bem arrogantes, bem soberbos, de achar que, eu
Tem muita intercessão. Jesus dá uns exemplos quando ele carregou Pedro no ombro. E ele falou: Pedro, você está te dando aí um de bonzão? Mas hoje Satanás pediu para malhar você como se malha o trigo. Mas eu intercedi por você. Olha só. Você está entendendo? Então, os obreiros aqui da igreja sempre estão preocupados. Sempre estão cuidando dos jovens, dos juniores, né? Sempre estão preocupados com as áreas, pessoas apacentar, discipular, conscientizar, sempre estão, e sempre fazendo papel de ruim. O camarada chega atrasado 200 vezes em algo que combinou, se fala alguma coisa, aí você, porque veja bem, você não sabe minha vida, ainda peita, cuidando de crianças com os seus altos salários. Mas eles, pelo menos árvore, estão enxergando. Nós, pelo menos são pessoas, são almas, estão entendendo sobre isso. Os investidores, que quando vem uma situação, pastor, o senhor falou que está devendo uma transconção, né? Ou falou que vai comprar umas pedras, ou falou que vai fazer isso, ou fazer aquilo. Pode deixar que eu quero ofertar isso. Pastor, eu vi que está quebrado tal cadeira, pode deixar que eu compro 5. Pastor, eu vi que precisa não sei o quê, eu vi que o senhor vai viajar para não sei onde, tá para ajudar no diesel. Lá na casa da recuperação, deixa que eu compro as balas. Carrega nos ombros. Carrega. Você sabe o que é unção? Unção é um poder de atração, mas unção é a finalidade de um propósito. A pessoa nasceu para aquilo. Quanto maior a unção da pessoa, maior o poder de atração de pessoas ao redor para esse propósito. Olha o tamanho da unção de Moisés. 2 milhões de pessoas. Olha a unção de Jesus. Por isso que a unção deve ser respeitada. Por isso que Jesus falou, quando você dá um copo de água fria para um desses meus, aí pequeninos, a mim fizeste. Está entendendo? Então, porque quem não quer ter peso, quem não quer emprestar o seu ombro, não serve para ser sacerdote ou filho de Deus. Não serve, não tem como. Tem que emprestar o seu ombro para levar os filhos de Deus. Você lembra lá? Gênesis, queda do homem, capítulo 3. Deus chega para Caim. Deus sabe onde que Abel está. Deus chega para Caim e fala para ele: Caim, cadê o teu irmão? O que Caim faz? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Por acaso eu que sou responsável por ele? Por acaso sou eu que sou pastor? Por que tem uma cadeira vazia ali? Por que é isso? Por acaso sou eu que estou chegando agora? Eu que não tenho tempo? Eu que sou jovem? Eu que já tenho uma idade certa, avançada? Deixa para outro. Eu? Dá de ombro. Carregar a pessoa no ombro, vai ter que ligar para quem não vem. Vai ter que passar mensagem para aquela pessoa 200 vezes. Chorar com os que choram. Orar por quem está chorando. Ouvir a mesma história, às vezes, várias vezes. Mesmo quando você não quer ouvir mais. Deixar mensagem para essas pessoas 1, 2, 3 vezes. Até ter retorno. Deus não quer só as tuas mãos habilidosas, nem só a sua mente brilhante, a sua voz linda. Deus quer o seu ombro para levar o fraco, para levar o doente, para levar o dorminhoco, o travado, o fujão. No mundo, eu cuido de mim, você cuida de você. Mas no reino de Deus, eu cuido de você, você cuida de mim e Deus cuida de nós. Cuide do povo de Deus e Deus cuidará de você. Meu irmão, aguenta mais, porque Deus está gerando alguém no seu ombro. Deus está gerando. E esse outro, ele vai segurar outro, e o outro, e isso ligado forma o corpo de Cristo. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o que na mão? Lembra da Santa Ceia? Tomou o pão. E ele fez o que com o pão? E disse o quê? Fazer isso
Aquele pão, ele representa o quê? Corpo de quem? De Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Nós. E ele racha aquilo. Ele está dizendo para mim que quando eu preciso de um abraço, eu tenho que dar um abraço. Ele está dizendo para mim, como a história da figueira, olha, ele chegou para uma figueira e ela não tinha fruto. Por que ela não tinha fruto? Porque era fora de época. Então ele reprovou, ele amaldiçoou aquela figueira. Então ele foi para o templo. Quando ele chega no templo, ele fica observando. Ele fica vendo a montagem do esquema de corrupção que havia em toda aquela situação ali. Terrível, terrível. E então, ele reprova aquilo. Aquele sistema religioso, ele reprova. E ele volta, a figueira está seca. Ele está dizendo que esse sistema antigo, Velho Testamento, que só dá fruto em época, só faz quando é conveniente, não serve mais. Ele vai levantar um povo que vai dar fruto fora de época. Que quando lhe pedirem uma capa, vai lhe dar. Quando ele pedir para andar uma milha, vai andar 2. Vai oferecer outra face. Ele está dizendo que o corpo dele, para existir, tem que ser em memória dele. Na noite em que ele foi traído. Na noite em que ele foi traído. Ele ensinou, através dele, dando o primeiro passo, sobre perdão, sobre comunhão, sobre aliança. Você está entendendo? Moisés faz a estola e coloca 2 ombreiras com pedra ônix e grava os nomes das tribos. Você sabe o que significa gravar, né? Que grava não pode ser apagado. Está gravado fundo ali na pedra, né? Em cada ombro que se ligam pelas costas ali, as pedras. Não pode ser apagado. Não dá para eu deixar de ajudar. Não dá para eu negar o auxílio ou fingir que eu não vejo quem está precisando. Se você olhar para o lado, você vai ver alguém que está escondendo que precisa de uma ajuda. Mas a gente começar a observar com os olhos de amor, a gente pode melhorar a vida de alguém que está ao nosso alcance. Se eu começar a olhar demais para a minha vida, eu vou começar a pensar, as pessoas deveriam me amar mais. As pessoas deveriam reparar que eu não tenho condições assim. As pessoas, olha aí, olha lá, olha aquele carrão lá. Olha ali, aquela pessoa é milionária. O que custava me ajudar com 100 reais de gasolina? Olha aquele outro lá. O que custava me ajudar? Não está vendo que eu estou com dor nisso? Não está vendo? Eu começo a olhar para a minha vida e eu começo a pensar assim, de uma forma de autocomiseração, que dó de mim, todo mundo tem mais chance que eu, todo mundo pode mais. Mas se eu começar a reparar aqui, se eu começar a reparar ali com os olhos de Jesus, eu vou ver que eu consigo ligar alguém aos céus. Eu desligo o mal aqui e eu ligo bem aqui. Eu consigo desligar o sofrimento de aqui, porque o maior poder da igreja é o amor. E o amor, ele é prático. Ele é lógico. Você conhece aqueles românticos que fogem da realidade? Que são só bons de lábia? Só isso. Nós vamos ganhar o mundo, meu amor. Você vai ver, meu amor. Que tamanho que você quer isso, meu amor? Que carro você quer ir assim, meu amor? Vamos fazer assim. Mas não trabalha. Não trabalha. Vice-versa. Qual que é o plano? Qual que é a execução? Qual que é a lógica? Eu não estou falando que o certo é o otimismo ou o pessimismo, mas o realismo dentro da palavra de Deus, nessa prática, nos faz avançar. Meu irmão, o porquê que você não quer aceitar Jesus? Mas eu já aceitei, pastor. Eu já levantei as minhas mãos, eu já desci as águas do batismo. Você virou uma estátua? Por que você não quer aceitar Jesus? Como assim? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Sendo que nós estamos vendo o nível de necessidade de se qualificar, de entregar. Deus te levantou para isso, porque a seara, ela é muito grande, e são muito poucos aqueles que enxergam, muito poucos os ceifeiros.
Você foi escolhido, você foi instruído, você é aquele bambu que foi tirado a raiz, foi trazido, está sendo preparado para trazer algo de cima aqui. Uma vez eu ouvi o pastor Manuel Dassi contou para mim de uma irmã que era da igreja dele, e o pastor Dassi mora lá no Mato Grosso, acho que alguns conheceram ele, e ele falou que a irmã procurou, e daí ela ia ajudar na secretaria da igreja, cadastros, várias coisas da igreja, a tesouraria, ou mesmo assim. E daí a irmã falou, não quero não, saiu fora da igreja. Ele falou, mas por quê? O que está acontecendo com a senhora? Deus me chamou para ganhar alma, não para cuidar de papel. Deus me chamou para ganhar alma, não para fazer esse tipo de coisa. Você vai ganhar alma e você vai fazer o que depois com ela? Pai e mãe que faz filho e não cria, no mínimo é irresponsável. Porque você vai procurar da melhor estrutura que você pode para eles. Isso se chama amor. Com toda a limitação nossa, com toda a dificuldade, nós vamos procurar da melhor estrutura, melhor alcance, o melhor trabalho. Aí tem aqueles missionários românticos, que dizem que são missionários. Senhor, me manda lá para Nova Zelândia, onde se come feto. É verdade. Porque eu quero instruir, eu quero ajudar aquelas pessoas. Porque aquele vizinho meu incircunciso, eu não aguento olhar para a cara de manhã. E a lógica de tudo isso. Agora cumpra a missão. Você é igreja vestida, remida e santificada. Você sabe o que é interessante? Há pessoas como Elias. 1 Reis 19:15. Elias, ele está num momento cansado da sua vida. Capítulo 19, versículo 15, diz que ele está naquelas fases na vida atordoada, oprimido, exausto. Porque o trabalho de Satanás, a tentativa dele é essa, trabalhar na exaustão. E então Elias vai para uma caverna e ele fica lá. E a voz de Deus vem de uma forma e o convence a sair de lá. Mas sabe qual que é a fala de Elias? Eu estou sozinho. E Deus fala para ele, não, eu separei mais 7.000 para você, que estão te ajudando. Você começou a pegar uma linha de autocomiseração, que ninguém ajuda, que ninguém faz, que só você, que você está errado, meu amigo. Isso é errado, isso enfraqueceu você. Tem muita gente boa, tem muita gente de boa intenção, sim. Ajude alguém a sair da caverna. Muitos ventos têm agitado, mas só a brandura, a mansidão, o amor de Deus pode tirar você de lá. Pode tirar aquelas pessoas de lá. Essa semana, nessas devocionais que eu mando, eu acho que a primeira da campanha desse Vencer no Dia Mal, eu mandei uma mensagem e eu falei assim no final da mensagem, ore pelos seus mentores. E uma senhora que não é aqui da igreja, ela nunca veio aqui, eu acho, ela mandou para mim, no privado, pastor, eu só tive esse negócio de mentores, não funciona, eu só tive decepção. Só lidei com isso, só lidei com aquilo. Eu falei, mas eu também lidei com boa parte nisso. Só que eu acho que você está olhando de um ângulo errado. Agora, porque o teu pai não prestou, a tua mãe não prestou, não existe pai que presta? Não existe mãe que presta? Então eu vou começar um movimento dizendo que pai nenhum presta. Vai chegar perto do dia dos pais e eu vou postar lá. Na semana. Eu vou fazer muito desaforo, por quê? Porque o pai dela, ou porque o pai dele não prestou. Eu falei, então, os mentores Deus colocou assim como referência. O pastor Rogério Murinha é meu mentor, eu nunca fui na casa dele, eu nunca fui no sítio dele, eu nunca, nada. Uma vez eu levei uma mensagem, ele ouviu pregar. Uma vez só ele colocou as mãos sobre mim, lá e intercedeu por mim, que eu pedi, fiquei 1 hora com ele conversando ali. Mas ele é mentor meu. As reuniões que ele está, eu estou lá, eu estou ouvindo, estou conversando, eu sei que eu tenho essa liberdade. E tem outros que já nem estão mais aqui. Os livros do Otmani, do Mike Murdock, os louvores de Jim Swagger e tantos outros, palavras profundas. Né? Então, nós temos que parar de discursar e estar e viver com essa ótica de injustiçados. Porque isso não vai levar a lugar nenhum.
Lugar nenhum. Você é embaixador de Cristo aqui na terra, meu irmão. Se aquela embaixada precisa de algo, vai pedir lá para o forte do seu país, vai pedir para as garantias do seu país. Se o embaixador precisa de algo, meu irmão, você vai dobrar o teu joelho, você vai ligar para o céu e você vai falar para Deus aquilo que você precisa. Porque Jesus falou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis qualquer coisa e vos será feito. Dentro dessa condição. Agora vai ficar pagando de injustiçado até quando? Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Algumas pessoas acham que você tem que tomar banho de roupa. Se o tratamento vier, você tem que estar de roupa. Os puritanos achavam isso. Para dormir, nunca podiam estar nus. Mas Deus não está falando disso. Ele está falando sobre caráter cristão. Essa vestimenta. Você tem um chamado, mas talvez está faltando a vestimenta. Deus está chamando você para carregar pessoas nos ombros. Posso até começar a campanha sobre as vestimentas do sacerdócio. Sobre o porquê está descalço, sobre o porquê as pedras, sobre o porquê o turbante. Quem que está com as tuas vestes? O que está acontecendo? Quem carrega os filhos de Deus nos ombros? Eu quero orar por você. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Jesus fala na palavra de Deus assim: no último dia, apresente as tuas mãos, eu quero ver o que você fez pelo meio do corpo. Eu quero ver o que você fez por meio do corpo. Apresente as tuas mãos. Coloca a mão no teu peito assim, fecha os teus olhos. Para você ter uma herança, você tem que ser filho. Jesus nos chama para ser filho. O pródigo, aquele distante, que herança que vai ter? Jesus está nos chamando para perto dele. Quem que é a cruz que você precisa carregar? Quais são essas cruzes? E você sabe que muita gente não está conseguindo carregar uma cruz, porque carrega nos seus ombros um orgulho, que pesa mais do que a cruz. Carrega nos seus ombros um egoísmo, uma desculpa que pesa mais do que a cruz. E hoje você vai colocar nos teus ombros, você vai assumir a tua postura de cristão, você vai assumir a tua postura, esse culto de primícias, esse início, você vai se portar diante de Deus com essas vestimentas sacerdotais para se apresentar diante dele. E você vai começar a ver uma realidade mudada na tua vida e dessas pessoas ao redor. Mude essa consciência. Deus vai trabalhar em você. Deus vai libertar de vícios. Deus vai mudar passos. Deus vai abrir portas. Mas Ele quer ver o amor em você. E isso é prático. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. E você vai colocar essa disposição aos céus. Qual equipe você vai ajudar? Qual pessoa você vai auxiliar? O que você vai fazer? De que forma você vai se posicionar? Chega de desculpas. Chega de se esconder atrás de moitas. Você não tem vergonha? Mas Senhor, eu estou nu. Eu estou nu. E o Senhor vai falar: quem te disse que você está nu? Deus fez uma vestimenta para você através do cordeiro que foi sacrificado. Para de se esconder dele. Para de ter medo de perder. Para de ter medo de se ligar aos céus. Santo Deus, o Senhor sabe de cada pessoa que trouxe o quilo hoje. O Senhor sabe de cada pessoa que realmente tem se preocupado com o próximo. Sabe de cada pessoa, Pai, que tem visado almas, aqueles que estão sendo carregados pelas mãos, aqueles que já estão enxergando
alguma coisa, e aqueles que estão enxergando como o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Coloca visão nesse coração, sara esses olhos espirituais, para que entendam a importância, para que se coloquem na posição de ministros do Senhor, de servir na tua casa, de servir o próximo. Pai, o Senhor sabe que o diaconato, ele necessita de soldados dispostos, que o ministério de louvor, que cada equipe, cada ministério da igreja precisa se encorpar para ter força e união. O Senhor sabe, Pai, que o Senhor levantou essa vida com propósitos. Coloca coragem, dá consciência pura, o esforço, a valentia, para que essas desculpas caiam por terra, para que haja vergonha disso, para que assuma a sua cruz e faça valer a pena. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, o orgulho que estava imperando nos ombros, o egoísmo, os discursos que não é, que as desculpas que se tem, que não é o meu número, não é para isso, que isso tenha caído por terra em nome de Jesus Cristo. Santo Deus, ministra sobre essas vestimentas, assim, meu Pai, segundo a decisão, as palavras de todos que estão aqui. Ouça a oração, ouça a confissão, ouça, Senhor amado, e recolha diante do teu altar a decisão de cada pessoa aqui, em te servir e como te servir, no corpo do Senhor. Assim, Pai, nós ligamos aos céus e o agradecemos em nome de Jesus. Amém.